Muito obrigada, meu querido amigo, senador Eduardo Girão, minha amiga, senadora Damares, todos aqui presentes, médicos que lutam pela vida, a nossa audiência. Esse vídeo que acabou de passar, que a audiência que está nos assistindo pelas redes, pela TV, não teve acesso ainda, ele é muito chocante. E eu tive a oportunidade, senador Girão, de, na sua companhia, participar da Marcha pela Vida, a Marcha contra o Aborto em Washington. E eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de participar dessa marcha deve fazê-lo. É realmente muito impressionante. Mas eu vou me reportar aqui a um trecho da fala da doutora Nelise, quando ela fala, faz um histórico da questão do aborto e fala da eugenia. E a gente pode afirmar aqui, senador Girão, que o movimento abortista surgiu da eugenia. Eu peguei das redes sociais, onde esse debate está sendo travado também, achei muito interessante. Um perfil chamado As Tretas Produzem diz o seguinte, abre aspas, não é questão de ser boazinho ou não. Quem deve decidir é a mulher. Agora, querer forçar o parto de um ser com uma carga genética podre, com prováveis transtornos mentais, é sim garantir a prole doentia de gente criminosa. Depois nascem estupradores, psicopatas e não sabem por quê. Então, esse bebê está sendo condenado à morte, porque os eugenistas acham que, por ser filho de um estuprador, ele não merece sequer nascer. Nós temos assistindo esse debate com uma total deslealdade e falta de honestidade intelectual por parte da mídia. Eu não assisti o Fantástico, mas me disseram que ontem ele dedicaria uma boa parte da sua programação a tratar desse projeto. Não sei se isso aconteceu, mas é provável que tenha acontecido. Mas o fato é que a mídia está bombardeando esse assunto desde que nós tivemos a ousadia de pautar a urgência desse projeto de lei 1904, do qual eu sou uma das coautoras. E quero dizer que estamos vivendo, sim, um movimento antidemocrático quando somos cerceados, quando querem nos calar, quando aqueles que não concordam conosco derrubam, por exemplo, os nossos sites. Eu já passei isso para o presidente da Casa, Arthur Lira. Eu e vários deputados que somos signatários desse projeto tivemos nossos sites hackeados e suspensos. E nós tomaremos providências quanto a isso. Mas o que a gente tem assistido é um debate absolutamente desonesto na base de slogans. Então, o Luciano Huck, por exemplo, no seu programa, o que ele disse na sua campanha contra o projeto 1904? Ele diz o seguinte, eu vou citar aqui um tweet do Flávio Gordon. Ele diz o seguinte, vi que Luciano Huck, em campanha contra o PL 1904, mencionando o problema real e terrível do estupro infantil, criança não é mãe, foi o slogan que o apresentador usou para resumir a sua posição. Mas o problema dos slogans é que ele reduz, simplifica demais situações extremamente complexas. E, por serem tão complexas, estamos aqui debatendo. Ninguém acha que é fácil. Por isso, estamos buscando ouvir médicos, cientistas. E, então, a simplificação dessas situações e apelar exclusivamente às emoções em detrimento da razão. Por óbvio, um monstro que estupra uma menina não está nem um pouco preocupado com a questão e não vai ser demovido por slogans. Portanto, infelizmente, o caso de gravidez precoce por estupro é um dado lamentável da realidade. Resta-nos pensar no que fazer com esse problema, que envolve duas vítimas, a vítima do estupro e o bebê que ela leva na barriga. Aparentemente satisfeito com o slogan, criança não é mãe, Luciano Huck não diz nada sobre o objeto que visa ser protegido pelo PL. Um bebê de 22 semanas ou mais de gestação
E já que sobre isso ele nada falou, então o Flávio Gordon pergunta diretamente ao Luciano Huck: o que você acha que deve ser feito com esse pequeno ser humano? Enfiar uma agulha no coração e injetar superdosagem de cloreto de potássio e depois realizar o parto do cadáver? Sim, porque já ficou claro aqui que a partir de 22 semanas, e até diante da viabilidade do feto fora do útero, o que se faz é um parto, se induz um parto, só que para minimizar o trauma da mãe, ouvir o choro do bebê, primeiro mata-se o bebê, tirando-lhe completamente qualquer chance de sobrevivência. E então ele pergunta: como você é bem relacionado com especialistas, tem alguma outra técnica que você sugira para isso? E quanto ao objeto removido, qual deve ser o destino? A lata de lixo? O laboratório para experimentos médicos? Ou o que mais? Eu achei muito importante, senador Girão, trazer aqui essa reflexão. É um debate que está sendo feito, não só aqui no parlamento, mas também nas redes sociais, na mídia. Nas redes sociais, felizmente, nós temos o contraponto. Alguém pode defender, por exemplo, o aborto ou a assistolia fetal, e nós podemos nos manifestar favoravelmente. Na grande mídia, isso já não é muito possível. Alguns ainda dão espaço. Eu participei de um debate na CNN, onde eu pude falar, e foi muito bom. Mas a grande maioria dos veículos da mídia simplesmente pautam slogans, colocam pessoas para falar os maiores absurdos e, com isso, vão formando ou deformando a opinião das pessoas. Mas, felizmente, como mostrou aqui o senador Girão, a hashtag PL1904 já está nos top trends. Então, isso realmente reforça, né, aquilo que nós já sabemos, deputado doutor Zacarias Calil. E parabéns pela sua exposição aqui. Eu assisti pelo YouTube antes de conseguir chegar até aqui, mas estava ao seu lado quando fez essa mesma exposição na Câmara dos Deputados. Então, a gente precisa continuar esse debate, mas a mídia tem me perguntado, eu recebo mensagem o tempo todo: vocês topam rediscutir esse assunto depois das eleições? Não, nós não topamos. Sabe por quê, doutor Rafael? Porque enquanto a gente discute essas questões, bebês estão sendo mortos todos os dias, de forma cruel. O que nós temos que fazer é manter a resolução. Então, se o ministro Alexandre revogasse a sua liminar, voltasse atrás, estava tudo certo. E aí a gente discute com calma. Vamos discutir o melhor texto, com toda a calma. Mas não enquanto bebês estão sendo mortos. E é por isso que eu acho que nós temos que chegar a um texto mais preciso, corrigir algumas imprecisões, que o doutor Rafael até me mostrou algumas, a questão do parágrafo 2º, que pode gerar problemas para o médico, pode ficar em dúvida. Tem algumas coisas que a gente pode debater. Por exemplo, vamos comparar com homicídio, com infanticídio ou feticídio. Isso tudo pode ser revisto. A pena, como disse a doutora Lenise, a pena também pode ser revista. A única coisa que não pode ser revista, a única coisa que não pode ser negociada é a vida. No mais, a gente concorda em debater, em alterar o texto, em buscar um texto que cause menos polêmica, inclusive aumentando a pena do estuprador. Que eu quero dizer que eu tenho projetos de leis aumentando a pena do estuprador, eu e outros colegas. Eu tenho um que eu chamei de projeto de lei Rodrigo Constantino, que tratava disso, porque ele foi falsamente acusado de defender um estuprador, coisa que ele nunca defendeu. Então, existem vários projetos, e, inclusive, aquele projeto que foi aprovado aqui no Senado, da castração química, com o qual eu concordo inteiramente. Vamos tratar de tudo isso, e parabéns, doutor Rafael, ao governo Bolsonaro, que voltou a obrigar o boletim de ocorrência, no caso de alegação de estupro, para o aborto, mas, infelizmente, esse governo que não se importa com a vida, que não se importa com as mulheres, que não está interessado em prender estupradores, está apenas numa agenda abortista cada vez mais,
Infelizmente, eles revogaram a sua portaria, que era uma portaria tão precisa e que protegia a vida da mulher, enquanto colocava a polícia para correr atrás do estuprador. Então, contem comigo, vamos continuar essa luta. Muito obrigada e vamos salvar vidas. Tem um vídeo, né? Ah, sim, tem um vídeo. Tem um vídeo que ela pediu, eu peço que coloque aqui e se não for mostrado pela TV Senado, que eu acho que não tem problema, nós vamos colocar nas nossas redes sociais.